Fala torcedor, fala torcedora, aqui quem fala é Diego Serpa, do canal do Serpa. Sejam todos bem-vindos ao resumão da rodada. Hoje eu vou falar sobre a rodada 24 do Campeonato Brasileiro de 2024. Já estamos chegando ao fim desse campeonato, faltam apenas 15 rodadas para chegarmos ao fim. Alguns times ainda têm mais jogos, como o Internacional, que ainda falta 19 jogos, mas o campeonato ele já está se estreitando. Já dá para saber quem vai brigar pelo título e quem vai brigar pela zona da degola. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Nos ajude a crescer e a se tornar um dos maiores canais de futebol do Brasil. Eu acredito em você. Vem comigo. Como eu disse, a rodada 24 não chegou ao fim porque ainda falta uma partida, mas já está praticamente definido. O líder já está definido. Pela primeira vez nos pontos corridos, um time do Nordeste é líder do Brasileirão. É isso mesmo. Fortaleza, o Lion, com 48 pontos em 23 jogos, ou seja, tem um jogo a menos do que a maioria dos times, lidera o Campeonato Brasileiro com 48 pontos. Hoje, num jogo difícil, ele venceu o Corinthians por 1-0. O Lion já vem de 10 vitórias seguidas nos seus domínios. É difícil bater o Lion lá. Parece que hoje o Vojvoda pegou a sua Pokébola e falou: Pikachu, vai! E ele foi. E fez 1-0 para o Lion, garantindo a vitória e a liderança do campeonato. Fortaleza com a vitória chega à liderança e faz o Corinthians ficar estagnado na 18ª posição do Brasileirão, disputando ali ponto a ponto a zona da degola. Será que o Corinthians vai sair dessa zona? Será que o Corinthians vai conseguir permanecer na Série A do Brasileirão esse ano? Ou vamos ver o Corinthians na Série B no ano que vem? Olha, vai ser difícil, hein? Tá fechando. O Fluminense começou então a reerguer dentro do campeonato, mas o Corinthians não tá conseguindo. E olha que o Corinthians não jogou mal. Pressionou, teve muitas chances, mas os centroavantes do Corinthians, tá difícil. Yuri Alberto, Pedro Raul não tem ajudado o time nesse momento. E a falta, a seca de gols, tem feito com que o Corinthians permaneça na zona da degola, ficando no 18º lugar do Brasileirão. No mesmo horário, tinha outra partida rolando, Botafogo e Bahia, que foi uma partidaça. Os goleiros jogaram demais. A gente pode até falar que essa partida, na verdade, não foi Botafogo e Bahia ou Bahia e Botafogo. Foi, na verdade, Marcos Felipe e John, porque os dois mandaram no jogo. John fez cada defesa espetacular, Marcos Felipe fez altas defesas e ainda contou com a ajuda da trave e do travessão. E olha que foi um jogo que teve muito ataque, foi lá e cá o tempo todo. O Botafogo até então era líder do campeonato, perde uma posição com esse empate, fica em segundo lugar e vê então Fortaleza se tornar líder do Brasileirão, faltando apenas 15 rodadas. E vai ser difícil, o Lion tem indo muito bem, já são 10 jogos em que ele não perde dentro de casa, é o melhor mandante do Brasileirão e vai ser difícil tirar isso dele. Alguns times estão aí na cola, Palmeiras agora está livre, né? Não tem mais nenhuma outra competição além do Brasileirão, então foco total no Brasileirão. E ontem, no seu jogo, eles meteram 5-0 no Cuiabá. Sim, 5-0. Ah, mas é o Cuiabá, tá na zona da degola e tal. Sim, é o Cuiabá, mas o Cuiabá tirou pontos de grandes times no Brasileirão. E o papel do Palmeiras é esse, é fazer o maior número de saldos de gols e pontos nessa rodada. Lembrando, não sei se vocês lembram, ano passado, o Palmeiras, depois de ser eliminado na Libertadores, foi jogar contra o São Paulo, ganhou de 5-0 e ali começou a retomada do Palmeiras para poder ganhar o bicampeonato brasileiro no ano de 2023. Será que esse ano vai ter repeteco? Será que depois desse 5-0 o Palmeiras vai engrenar de vez e vai dar trabalho pro Lion, correr atrás dele para poder ser campeão? Lembrando que no Palmeiras, Estevão, guardem bem esse nome, esse menino vai dar muita alegria para nós brasileiros. Estevão, ele fez chover, literalmente, choveu em São Paulo, assim como choveu no Rio hoje. Ele fez chover, ele fez 2 gols e deu 2 assistências, fora o que ele fez durante o jogo. O lateral esquerdo do Cuiabá, coitado, não sabia o que fazer, não achava ele em campo. Eu até falei assim, Estevão, por favor, manda a localização pro cara aí, pro cara ver se te acha dentro do campo. Mas sem chance. Estevão comeu a bola, jogou demais,
2 gols, 2 assistências, e o placar então foi encerrado com Maurício, Felipe Anderson, que fez o seu gol, o primeiro gol com a camisa do Palmeiras, e se encerrou então com Murilo, né, que fez o gol no escanteio batido por Estevão. Palmeiras então com 44 pontos, está em terceiro lugar, mesma pontuação do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, mas tem um saldo de gol menor, por isso que o Palmeiras está em terceiro e o Flamengo está em quarto. O Cuiabá tem 18 pontos e está em 19º colocado, a mesma pontuação do Atlético Goianiense, que é o lanterna, mas que vem numa crescente, já são 2 vitórias seguidas no Brasileirão. O Atlético Goianiense venceu o Inter e também, nessa rodada, venceu o Juventude por 2-1. O lanterna da competição jogando seus domínios, o Dragão vence sua segunda partida, todas elas em casa, isso é bom, pelo menos em casa tem que vencer, mas não se movimentou na tabela, continua na lanterna e fez o Juventude então descer uma posição. O Juventude hoje é 12º com 28 pontos. Agora o clube que todo mundo esperava que fosse dar mais trabalho para ganhar e queria ganhar com mais facilidade o seu jogo foi o Atlético Mineiro, que foi com um mistão, jogou um time todo mistão porque está esperando o jogo do meio de semana contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Então o mistão do Atlético Mineiro perdeu para o Fluminense por 2-0. Isso mesmo, Fluminense ressurgindo das cinzas, depois que o xerifão Thiago Silva voltou para o Fluminense quase não leva gol e com isso tem vencido seus jogos. Venceu o Palmeiras por 1-0, venceu o Grêmio pela Libertadores, mesmo tendo perdido, né, o primeiro jogo fora de casa, mas tem feito um campeonato melhor. Mano Menezes, muito criticado por quase todas as torcidas, tem feito um ótimo trabalho com o Fluminense, deu uma cara, deu um vigor defensivo para o Fluminense e tem ajudado o time a sair da zona de rebaixamento, que hoje o Fluminense não desce mais. Hoje ele é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e tem tudo para permanecer na Série A. E lembrando que o Fluminense ainda disputa a Libertadores da América. O Galo, né, por enquanto ele é 8º, né, já que amanhã ele pode perder a vaga tanto para Vasco quanto Atlético Paranaense. E o Fluminense é o 16º com 24 pontos. Pois é, o Brasileirão tem disso. Às vezes você acha que aquele time é o favorito, mas o favorito vai lá e perde para aquele time que está pior colocado que ele. Já ouviram aquele ditado? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Hoje o Colorado, o Internacional, ele foi a água que pressionou, que bateu, tentou a todo momento fazer o gol no Cruzeiro. Não deixou o Cruzeiro jogar, o Internacional pressionou o tempo todo. Então aos 24 minutos do segundo tempo, o Inter, que tem 4 partidas a menos, figura em 11º na tabela, depois dessa vitória de 1-0, com 28 pontos. Já o cabuloso, o Cruzeiro, ele chega à 4ª partida sem vencer e está em 7º lugar na tabela com 37 pontos. 37 pontos em 7º lugar. Não caiu na tabela, mas também não está subindo. Ou seja, está estagnado, não vence e precisa vencer. Não tem chance de cair, porém precisa tentar uma Libertadores para o ano que vem, já que tem investido muito forte no Brasileirão. São Paulo manda um mistão para campo hoje no Morumbis, pressiona o Vitória, né? Pressiona o Vitória, ganha de 2-1. Vitória já estava pressionado porque está na zona de rebaixamento. Se vencesse hoje, sairia, mandaria o Fluminense de volta para a zona e sairia da zona de rebaixamento. Porém, não conseguiu o triunfo contra o São Paulo. E com isso, dorme na zona de rebaixamento e fica com 22 pontos em 17º lugar. Já o São Paulo, ele cola no pelotão de cima, né? Ele está ali em 5º lugar, ele está com 41 pontos e em 5º lugar, figurando, tentando permanecer na parte alta da tabela, disputar uma Libertadores, ficar entre os 4 primeiros, para poder ter garantia de que jogará Libertadores do ano que vem e não precisar da pré-Libertadores, como foi nesse ano. Com foco total no Brasileirão, o Grêmio fez um gol aos 40 minutos do segundo tempo, lá no Heriberto Rios, na casa do Criciúma. O Tigre e o Grêmio tentam fugir do Z4, porém, só deu bom para o Grêmio. O Grêmio venceu, ele foge, sai de perto do Z4, chega aos 27 pontos e está na 13ª colocação
e deixou o Tigre perto da degola, com apenas 3 pontos acima do Vitória, que é o primeiro time que abre a zona de rebaixamento. O Tigre tem 25 pontos e está em 15º lugar. Será que o Tigre vai brigar para não cair esse ano novamente? Subiu ano passado, mas não quer voltar para a Série B. Último jogo do dia de domingo, Flamengo e Bragantino. O Flamengo venceu o Bragantino por 2-1 com gol dele. Quem abriu o placar, quem estreou o placar no Maracanã foi ele, Michael o Feio. Quando o cara tá feio, esquece. Luiz Araújo deu o cruzamento, ele antecipou o zagueiro de peixinho e fez o gol. 1-0 para o Flamengo, abrindo assim o placar. No segundo tempo, o jogo ficou meio estranho. Escanteio para o Bragantino, cruzamento dentro da área. Alan, em vez de tirar a bola, joga a bola no pé do atacante do Bragantino, que não tem nada a ver com isso. Pegou e empurrou para o gol. 1-1, empatou o jogo. Mas aí o que acontece? Bola dentro da área do Bragantino. Zagueirão jogou contra o Patrimônio e fez 2-1 para o Flamengo, num gol contra. O Flamengo já não precisa de ajuda para poder ganhar, ainda vem alguém e ajuda, ele agradece. Saiu com os 3 pontos, colou no G4, tem um jogo a menos. Se ele vence esse jogo, ele chega na mesma pontuação do Botafogo e ultrapassa o Palmeiras. Hoje ele tem 44 pontos e está em quarto lugar, atrás do Palmeiras e Botafogo. Já o time do Pedro Caixinha está com 27 pontos e está na 14ª colocação. Será que está brigando para não cair ou para se manter no meio da tabela? Ano passado, lembrando que o Bragantino ele brigou até o final pelo título do Brasileirão, mas esse ano não vem desempenhando um bom futebol e com isso tem caído. Será que Pedro Caixinha aguenta até o final do ano? Torcedor, torcedora, agradeço vocês por terem ficado até o final desse vídeo. Peço por favor que inscrevam-se no canal, deem like, compartilhem com seus amigos e principalmente fale aí pra mim, curtiu? Gostou do resumão? O que você acha que precisa melhorar? O que você gostou? Fala comigo. O resumão da rodada vai sair todo final de rodada do Campeonato Brasileiro, falando tudo o que aconteceu no campeonato. Amanhã vou fazer outro vídeo falando sobre Atlético Paranaense e Vasco, um resumão do que foi o jogo. Última coisa a se dizer, somente para ressaltar, Endrick estreou pelo time principal, né, do Real Madrid, em um jogo válido pela La Liga, e fez o terceiro gol do Real Madrid aos 50 minutos, né, um passe de Brahim Dias. Ele tira o zagueirão, deixa o zagueirão na saudade, chuta de perna direita no cantinho entre o goleiro e a trave e marca o seu gol. Ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo, no lugar de Mbappé, que estava também estreando em Santiago Bernabéu, mas que não conseguiu guardar o dele, ainda está ansioso. Você percebe que ele está ansioso porque ainda não fez o gol. Endrick entrou, não tem nada a ver com isso, guardou o dele e espero que ele tenha mais oportunidades e chances ali no time do Real Madrid e principalmente na seleção brasileira, que ele possa nos ajudar a poder sair dessa draga em que estamos, né, nas eliminatórias, ficar entre os 6 primeiros e ir para a Copa do Mundo diretamente, sem ir para a repescagem. Então, se você curtiu o vídeo, ficou até o final, muito obrigado, se inscreva, curta o nosso conteúdo e diz aí para mim, gostou? O que mais te chamou a atenção nessa rodada 24 do Brasileirão? Então, até mais torcedor, até mais torcedora.